abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. O título da nossa mensagem é Um Novo Começo. Um Novo Começo. E vamos começar aqui. Vamos ler de início apenas alguns versículos. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete 800 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias em que Adão viveu 930 anos e morreu. Até aqui. Muito bem, nós na Escola Bíblica Dominical ao domingo estamos a estudar o livro de Gênesis, um estudo maravilhoso, e há dois capítulos que não tiveram uma lição específica. Um deles o capítulo 10, e nós aqui já estudámos e vimos esse capítulo 10, que contém o registro da origem das nações. Se queremos saber como é que surgiram as nações no mundo, Deus revela-nos isso em Gênesis capítulo 10, com os descendentes de Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O livro de Gênesis é muito importante porque nos revela o início de todas as coisas, é o livro dos princípios e é história. Ou seja, o que nós temos aqui nestes primeiros 11 capítulos de Gênesis é o início da humanidade. Este início da humanidade, de todas as coisas, não é ensinado nas escolas. Ensina-se precisamente o contrário. Mas os primeiros 11 capítulos da Bíblia são a verdadeira história. A verdadeira história do início da existência, do universo, do mundo, tudo o que existe. Depois, capítulos 12 até ao fim do livro de Gênesis, até ao capítulo 50, mostram-nos o início do povo hebreu, como uma nação única que Deus criou, que é a nação de Israel, com um propósito bem específico de, através dessa nação, Deus cumprir uma promessa que Ele fez, que é a primeira promessa da Bíblia, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de trazer ao mundo o Messias, o Salvador do mundo. Então, os primeiros 11 capítulos, história verdadeira, 4 grandes acontecimentos: a criação, a queda, ou seja, a desobediência do homem a Deus, capítulos 3 até 5, o dilúvio universal e depois a origem das nações. Mas é importante nós vermos que no meio de tudo isto, sobretudo, podemos ver de início o amor de Deus, porque no momento em que o homem transgride e Deus, porque é um Deus justo, tem que cumprir a sua justiça sobre o pecado, que é a morte e a separação de Deus, vemos o amor de Deus, porque imediatamente Deus, o amor que Ele tem para com o homem, providencia a salvação. Temos ali aquilo que é o proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que Deus faz este anúncio. Deus está a falar com Adão e Eva, que transgrediram, com Satanás, que os tentou e os venceu. E Deus diz: por a inimizade entre ti, que é entre Satanás, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre Satanás e a semente
a descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, é muito importante ver aqui que Deus está a prometer que vai chegar ao mundo alguém que vai reparar este grave erro do pecado. E a linhagem que vai conduzir a esse Salvador começa logo aqui Deus a traçá-la e a revelá-la em Gênesis. É muito importante aqui o seguinte: se uma pessoa não compreender Gênesis 3,15, esta promessa, não vai compreender devidamente toda a revelação bíblica. Se a pessoa não aceitar Gênesis 3,15, que é a promessa de Deus de vencer Satanás e enviar ao mundo o Messias Salvador, não vai entender toda a revelação bíblica, porque este versículo de Gênesis 3,15 é a essência da vinda ao mundo do Messias Salvador. É a essência da encarnação do Filho de Deus para a redenção da humanidade, para a tua salvação. E por isso o capítulo 3 mostra-nos isso, a entrada do pecado no mundo pela tentação da serpente, o diabo, a desobediência de Adão e Eva e esse resultado do pecado que traz logo o julgamento de Deus, mas também depois a provisão de Deus. Isso mostra o grande amor de Deus pelo homem. E quando nós conhecemos o capítulo 3, que é a entrada do pecado no mundo e a consequência que é a morte, mas a promessa de Deus logo, então vamos compreender o capítulo seguinte, que é o capítulo 4. O que é que vemos? O capítulo 4 mostra logo a devastação do pecado. Porque há logo o primeiro assassinato de Abel por Caim. E vemos também no capítulo 4 Satanás a procurar o quê? Evitar a vinda do Messias. Satanás não é onisciente, não sabe todas as coisas, mas ao Deus lhe dizer que aquele que iria esmagar a cabeça dele, ele tenta, como sabemos, e no livro de Revelação vemos isso, evitar a vinda ao mundo desse prometido, que é Jesus. E por isso ele provoca ali o assassinato de Abel, que adorou a Deus convenientemente, e depois Caim, foi quem o assassinou. Vemos o diabo a procurar criar um mundo sem Deus na linhagem de Caim. Lendo o capítulo 4 vemos isso. A devastação do pecado. Mas a linhagem de Caim não era a que Deus tinha previsto para trazer o Messias. Deus tem os seus planos e então Deus vai mostrar a descendência divina que vai conduzir ao Messias através de Sete. Está no capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela deu à luz um filho, chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Por isso, o nome Sete quer dizer substituto. Deus deu esse filho a Adão e Eva em substituição de Abel, que tinha sido morto. E por isso, o capítulo seguinte, capítulo 5, vai-nos revelar precisamente Deus a mostrar, bom, aqui é que está a linhagem que vai trazer o Messias. E temos capítulo 5, desde Adão, primeiro homem, até Noé, dilúvio, e é aqui que Deus mostra a bênção messiânica. Nós iremos ver que por Sete, esse filho, Deus vai levar a linha de descendentes de Noé, depois, pelo primogênito de Noé, Sem, vai até Tera, que é o pai de Abraão. Entretanto, isto passam séculos, a quem Deus chama, Abraão, e separa para criar dele a nação de Israel.
de uma tribo específica das 12, que é a tribo de Judá, e Deus vai continuando a revelar até chegar mais à frente ao profeta Miqueias e diz: ele vai nascer na cidade de Belém. Muito bem, então hoje vamos apenas ter aqui uma pequena introdução e o tema é um novo começo. Capítulo 5 é a revelação de Deus sobre um novo começo. Depois da entrada do pecado no mundo e do capítulo 4, que nos mostra a sua devastação. Deus quer que olhemos agora não mais para a descendência de Caim, mas para a linha de descendentes de Sete. É essa que vai trazer o nosso Salvador ao mundo. E Deus vai nos apresentar no capítulo 5 10 patriarcas. 10 patriarcas que viveram antes do dilúvio universal. Já lemos os versículos 1 até 5, e então qual é o objetivo desta genealogia? A coisa mais fácil é, como é uma genealogia, uma sucessão de nomes e idades, e se calhar não tem assim muito para dizer, e passar à frente. Mas há aqui um objetivo. Qual é? Deus quer mostrar à pessoa que lê este capítulo o início da humanidade, história verdadeira, até um estágio mais à frente. E cada palavra aqui deste capítulo 5 é importantíssima. Os versículos 1 e 2 reforçam, uma vez mais, que o homem não é produto de uma evolução. Aquilo que se ensina nas escolas, que metem lá uma imagem do nosso parente, macaco, ou algo parecido a um macaco, do homem que viveu nas cavernas, que não sabia nada, e depois levou anos de evolução. Essa não é a realidade. Deus criou homem e mulher, com quem falava logo, como vemos. Não somos produto de uma evolução, mas da direta criação de Deus, vejam, num dia, porque diz aqui, versículo 1, este é o livro das gerações de Adão, no dia, só falta dizer a hora, Deus podia ter dito de manhã ou de tarde, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, homem e mulher os criou e os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados, vejam outra vez, no dia, naquele dia Deus está a dizer, olha, houve um dia em que eu os criei. Então o propósito deste capítulo 5 é importante, volta atrás e diz, Deus já tinha revelado a criação dele, mas olha, mas houve um dia em que eu os criei. Qual foi o dia? Foi o dia 6, o último dia criativo de Deus. Toda a criação de Deus durou 6 dias de 24 horas. E vejam que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Continua Deus aqui a mostrar, a reforçar, a dizer, atenção, esta é a verdade da vida. O homem é distinto, é único. Eu, tu, nós transportamos a semelhança de Deus, a sua imagem. Há umas criaturas que Deus criou superiores ao homem, os anjos, mas eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sim. Somos únicos. Não podemos esquecer isso quando nós nos tratamos, quando nós nos relacionamos uns com os outros. Notem que mesmo depois da queda, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e só depois é que houve a queda, o pecado. Mas depois da entrada do pecado no mundo, o homem permanece como criado à semelhança de Deus. Vejam o capítulo 9, versículo 6. Mais à frente já, estão a ver. Nós lemos, quem derramar, isto aqui já é depois do dilúvio, depois, Deus diz, quem derramar o sangue do homem, ou seja, quem assassinar um homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porquê? Porque Deus fez o homem conforme à sua imagem. Portanto,
o pecado não mudou essa verdade que hoje, ano 2023, todas as pessoas que existem no mundo são a semelhança de Deus. Podemos dizer, bom, mas isso é lá no Antigo Testamento. Bom, podemos ir ao Novo Testamento. Tiago, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz: nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela, com a língua, vejam, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, o que é que diz? Feitos à semelhança de Deus. Capítulo 5 é importante, de Gênesis. Mesmo a pessoa descrente, mesmo aquela pessoa com quem nós podemos não simpatizar muito, de quem temos a pior impressão, essa pessoa carrega a semelhança de Deus. Porquê? Porque Deus criou o homem assim, único. E isto explica, porque nós, o homem, foi e há de ser sempre criado e alguém, uma entidade que tem a semelhança de Deus. É isso que explica porque é que as pessoas têm valor para Deus. Porque são as únicas na criação criadas assim. Quando nós chegamos a Lucas 19:10, que é Jesus a falar, ele diz, porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, por causa do pecado, o homem ficou com esta condição, perdido. E diz, o Filho do Homem, Jesus, eu vim para buscar e salvar esse que se perdeu em resultado do pecado. E porquê é que isso aconteceu? Porque Deus prometeu em Gênesis 3:15 que iria enviar alguém para esmagar a cabeça de Satanás. Esse é Jesus. Então, Lucas 19:10, que diz que eu vim para buscar e salvar o perdido, é a prova da promessa cumprida de Gênesis 3:15. O amor de Deus aqui é resultado dessa promessa. Neste capítulo 5 nós vamos ter um padrão de 6 dados, um padrão que vai ser repetido 8 vezes nestes 10 patriarcas. Parece que é monótono, mas é muito valioso. O que é que nós vamos ver aqui? Não hoje, é claro. Vamos ter o nome do patriarca, por exemplo, Adão, né? Adão, temos aí o primeiro. Temos a idade em que nasce o seu filho, dos muitos filhos que eles vão ter. A idade em que nasce o filho que Deus vai usar para a descendência que vai conduzir a Jesus. Vejam aí. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Vamos ter o nome dos patriarcas. Depois vamos ter a idade em que nasce o filho, que é a semente que vai levar a Jesus, até Cristo, o nome desse filho. Vamos ter também aqui sempre a repetir quantos mais anos vive esse patriarca e que depois de nascer esse seu filho, que é a semente messiânica, e vai dizer que nesse tempo ele vai gerar outros filhos e filhas. E depois vai concluir com os anos, total de anos da sua vida, e vai dizer que morreu. Veja, o versículo 3 é interessante porque diz que Adão passou a imagem e semelhança de Deus para o seu filho de Sete. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs o nome de Sete. Portanto, Adão teve esse filho, passa a semelhança de Deus para ele, e assim sucessivamente até nós. E os nossos filhos são a nossa semelhança, que é a sucessão da primeira, essa que Deus criou. É o que mostra Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz...
que Deus fez o homem conforme a sua imagem. E Tiago 3,9 que vimos há pouco. A imagem de Deus continua, mesmo depois da queda, mesmo depois do dilúvio. Todos os homens têm a semelhança de Deus com eles. Mas temos aqui uma grande diferença. É que Adão não teve um pai biológico. O pai de Adão foi quem? Foi Deus. Deus criou Adão à sua imagem. Mas Sete, este filho de Adão, já teve um pai biológico, que é Adão. E ele recebe a semelhança também, não apenas do seu pai, mas também a semelhança de Deus, que continua, então, a partir de Sete e dos filhos de Adão, e assim sucessivamente, como até hoje, a semelhança biológica também passa a ser herdada, além da semelhança de Deus. É tal e qual o pai. É tal, tem mesmo os olhos da mãe. Às vezes nós sentamos-nos e trocamos a perna. Olhamos para o filho, olha, tal e qual, olha ali. É tal e qual a mãe. A mãe senta-se assim, é a semelhança biológica. E temos isso, a maneira de falar. Herdamos dos nossos pais a semelhança biológica e também a semelhança de Deus. E depois temos aqui outra repetição, morreu. Também herdamos isso, mais isso de Adão. Uma natureza pecadora. E os meus pais nunca se sentaram, quando eu era bebê, diziam, filho, anda cá, hoje vamos te ensinar a mentir. Não ensinaram. Mas eu comecei a mentir. E outras coisas. Porquê? Porque herdamos a natureza pecadora. Por exemplo, vejam 1 Coríntios 15, 21 e 22. Assim como a morte veio por um homem, Adão pecou, e nós herdamos o resultado desse pecado. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está aqui a fazer uma comparação entre Adão e Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, por exemplo, Gênesis 8:21 diz: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não ensinamos os filhos a pecar, mas nascemos com essa natureza pecadora que depois, a determinada altura da nossa vida, em crianças, se começa a manifestar e nós começamos a pecar. Ou seja, aquilo que Adão fez contaminou-nos a todos em termos de pecado, nascemos já pecadores, nascemos com tendência natural para desobedecer a Deus, para sermos inimigos de Deus. E a consequência é o que diz aqui, morreu. Então, para concluir esta introdução, que lições é que temos aqui? Em primeiro lugar, cada um destes nomes, que nós vamos ver aqui no capítulo 5, indica que são personagens históricas, não é banda desenhada nem invenção. Estas pessoas existiram na história. São pessoas tão reais como Dom Afonso Henriques, Vasco da Gama, Luís de Camões. Existiram Adão, Sete, Enos, Cainã, todos estes, até Noé e depois outros. Em segundo lugar, as idades e os filhos que geraram explicam a grande explosão populacional antes do dilúvio. Os estudiosos calculam que, na altura do dilúvio, viveriam cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra. Capítulo 6, versículo 1 diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, vejam, muitos. Porquê? Porque, em terceiro lugar, as pessoas antes do dilúvio viviam 700, 800, 900 anos. E por isso tiveram muitos filhos. E em quarto lugar, temos a repetição dessa expressão, e morreu. Isto ensina-nos que Deus estava certo.
quando ele avisou o homem e a mulher, Adão e Eva, quando ele disse, não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que comerem, certamente morrerão. E a Escritura garante isso mesmo, Deus estava certo. O salário do pecado é a morte. Mas nós iremos ver que esta aparente monotonia de ser sempre igual, capítulo 5, tem o objetivo também de nos despertar para alguém que vai ser diferente. E o Espírito Santo quer que nós olhemos para ele, possamos compreender e tirar aqui uma lição muito importante. Ficamos por aqui esta noite, que Deus possa abençoar a sua palavra. Amém.